Muito bem, boa noite, saudações à amada igreja, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos trazendo hoje à noite aqui para trazer a mensagem do céu, né? A mensagem especial, o nosso irmão João Xavier. João Xavier é um amigo de longas datas mesmo. Foi membro ali na igreja do Piranga junto conosco. Ali está a sua esposa Gisele, ali de preto, ali acenando, né? Sobrinha? Ah, são parentes seus. Sobrinho, esposa e a filhinha, certo. Ok, e o irmão, cunhado, né? Isso. Ok, então aqui está João Xavier, né? João Xavier também é um teólogo, estudante aí da Bíblia, das profecias. Ele está aqui hoje para trazer a palavra. Que Deus use. Aliás, temos aqui uma lembrança para você, viu? Pregador. Mas aí você vai pregar agora e vou deixar com sua esposa ali, certo? Valeu, Deus, obrigado. Uma boa noite a todos. Que a graça de Jesus alcance o seu coração nessa noite, amém? Nós temos eu e minha esposa, a gente tem uma gratidão por essa igreja. Em 2013, se eu estiver errado na data, me ajuda a corrigir. Ela sempre corrige a data, porque eu sou ruim de lembrar datas. Mas em 2013, a gente estava com o curso... Foi 12? Tem certeza? Não vou duvidar. A gente estava com o curso trancado, nós trancamos o curso lá no IAN, Teologia, e aí aquela luta, aquela batalha, e aí decidimos vir aqui para a região para trabalhar, e procuramos uma igreja para poder nos dar um apoio, né, um suporte para a gente poder ficar, e nós somos muito bem acolhidos aqui pela igreja da Auxiliadora. Nós ficamos aqui alguns dias na salinha aqui atrás, a salinha é um pouco quente, e a gente com receio de usar o ar-condicionado, mas a liderança da igreja, os irmãos disseram, irmão, você pode usar, pode ficar à vontade. Ou seja, realmente foi uma acolhida que ficou marcada para a gente. Deus continue abençoando vocês, que a igreja continue sendo uma igreja acolhedora. E a igreja ela fez mais do que isso. Eu lembro que naqueles dias a igreja fez uma escala semanal para que nós pudéssemos ir almoçar na casa de alguns irmãos, e nós fomos almoçar na casa de alguns irmãos. Eu não lembro o nome de todos, mas existe gratidão no nosso coração. Não é a primeira vez que eu agradeço, já vim aqui outra vez, já agradeci, mas sempre que vier, eu lembro desse detalhe. E que a bênção de Deus esteja de fato sobre essa igreja. Só lembrando aqui, foi apresentado aqui os da frente, minha família, mas ali atrás também está o Maico com a namorada dele, viu? O Maico é o filho do Magnaldo, que é o meu sobrinho. Tá ok? Quero pedir que vocês fechem os olhos para que a gente ore mais uma vez, pedindo a direção de Deus para esse momento. Excelso Deus, exaltado e glorificado seja sempre o seu nome. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui, para ser um instrumento em suas mãos. Com certeza, não sou a pessoa mais capacitada para estar aqui. Quem deveria estar aqui, pessoalmente, visivelmente, seria o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor escolheu usar seres falhos, pecadores, como condutos da tua graça, da tua misericórdia, como uma extensão daquilo que o Senhor é e deseja transmitir para os seus filhos. Então queira, por bondade, tocar os meus lábios com a brasa viva do teu altar, para que aquilo que dele fluir não seja a minha vontade, seja unicamente a tua. Prepara o coração também dos irmãos, dos amigos que aqui nos dão a honra da presença, para que eles sejam alimentados espiritualmente. E nós possamos sair daqui melhor do que quando nós aqui chegamos. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Queridos, eu recebi um convite ontem à tarde, né? Deus fez contato comigo ontem à tarde, me convidando para poder estar aqui com vocês. Eu não tenho o hábito de rejeitar convites, sempre que tem disponibilidade. E aqui estamos, tá bom? Para compartilhar a palavra do Senhor. E o título que nós vamos estudar nessa noite é Cristo, a alegria da nossa força. Tá bom? A irmã já fez uma introdução aqui a respeito de que a força que nos sustenta, a força que nos dá condições de dar continuidade à nossa vida, à nossa existência, ela não é algo próprio nosso, mas ela é algo que provém de Jesus Cristo. Nós vamos estudar sobre isso. E para tanto eu quero convidar você a abrir, por favor, a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Neemias, capítulo 8, verso 10 é o texto que vai nortear aquilo que nós vamos estudar nessa noite. Neemias, capítulo 8, o verso principal é o verso 10, mas eu quero ler com vocês desde o verso 1.
Neemias capítulo 8, versículo 10. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, que Deus também abençoe a sua vida de maneira abundante, de maneira grandiosa. Que a presença de Deus que está aqui conosco também seja sentida, percebida e de maneira ativa aí na sua vida, onde você estiver nesse momento. Neemias capítulo 8, versículo 1 diz assim: Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Muito tempo de leitura, né? Na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos a tudo que estava sendo lido ali na lei do Senhor. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, e a Bíblia vai trazer a lista: Matitias, Sema, Anaías, a Bíblia e seus nomes difíceis, né? Urias, Ilquias, Maceias, né? E à sua esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, misericórdia. Boa sugestão aí para quem estiver esperando um filho. Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele se encontrava no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém e Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E aqui vem o verso principal da mensagem dessa noite. Então lhe disse: Agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. A alegria do Senhor é a vossa força. É isso que nós vamos, queridos, entender nessa noite. Trazendo um contexto histórico rapidamente, esse momento ele é singular na vida do povo de Israel. De acordo com o relato histórico, o povo está voltando do exílio. As cidades ainda estavam derrubadas, em ruínas. O povo tinha uma consciência de que o que tinha levado eles para o cativeiro anteriormente era o pecado deles. Claro, não de maneira majoritária, mas o pecado de uma quantidade de pessoas considerável havia feito com que esse povo fosse levado cativos como escravos para uma nação pagã, uma nação inimiga, e lá eles passaram maus bocados. E eles estão voltando, e quando o sacerdote começa a fazer ali a leitura da lei, com certeza o Espírito Santo vai trabalhando a sua consciência, e eles vão lembrando de tudo aquilo que eles haviam vivido antes do exílio, durante o exílio, e agora tendo a oportunidade de poder retomar, de poder voltar para a sua cidade. E ouvir a lei de Deus, ouvir a palavra de Deus depois de tantos anos. Porque na terra pagã, com certeza ali eles eram bombardeados, o que eles ouviam constantemente ali eram os ensinamentos pagãos.
porque com certeza a liderança dessas nações fazia um trabalho de maneira muito precisa e de maneira muito agressiva de lavagem cerebral, para tentar de todas as formas fazer com que esse povo esquecesse o seu verdadeiro Deus. Aqueles que se mantinham fiéis a Deus, esses conseguiam se destacar, como nós temos exemplo de Daniel e tantos outros. Então, quando a palavra de Deus, quando a lei de Deus, quando a lei que Moisés escreveu, os livros de Moisés são lidos ali, o povo começa a chorar. E de acordo com a leitura aqui, a gente entende que esse choro não era simplesmente um choro de emoção, era um choro de consciência, como eu disse para vocês. Era um choro de lembrança. E aqui a gente percebe o seguinte, veja, eles ainda estão num processo de reconstrução da cidade que estava destruída, os muros destruídos. Eles já estavam num processo de readaptação àquele local. E analisando esse texto, a gente entende o seguinte, porque Deus disse no texto o seguinte, não chore, né? A alegria do Senhor é vossa força, ou seja, a alegria, ela não é uma recompensa do final. A alegria é a força que Deus nos dá como um combustível para que você suporte o processo. Se você espera que a alegria do Senhor na sua vida é algo que só vai acontecer no final, na conclusão das coisas, você vai sempre viver frustrado. A alegria do Senhor é a presença dEle, e a presença dEle não vem no final. A presença dEle é constante na nossa vida. E a presença dEle constante na nossa vida é esse combustível, é essa força que faz você suportar a jornada, que faz você suportar o processo. É isso que Esdras queria que esse povo entendesse. Eles ainda estavam nesse processo de reconstrução. E não era um momento para chorar, não era um momento para prantear, era um momento para se alegrarem na presença de Deus. Mas não entenda a alegria aqui simplesmente como um sorriso nos lábios. Não entenda basicamente isso. A definição que a Bíblia dá de alegria, ela é diferente de euforia. Ela é diferente de uma alegria passageira como o mundo está acostumado a oferecer para as pessoas e como as pessoas, muitas delas inocentemente, elas buscam essa alegria que é temporária, que é passageira, que é condicionada a alguma coisa e não a uma pessoa que é Jesus. Então ela rapidamente se vai, ou seja, a alegria na Bíblia ela é segurança interior, ela é paz enraizada, ela é força que permanece, é uma esperança que não depende do cenário. Vou lhe dar um exemplo, o Paulo que escreveu a epístola lá em Filipenses, a epístola da alegria, é dito que esse livro é escrito em um contexto de perseguição, de prisão. Mas ali está escrito, ele diz assim, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então alguém que estava vivendo um processo de perseguição, estava respirando morte, porque ele estava prestes a ser morto, é alguém que tem a capacidade de dizer para os outros, se alegrem. Outra vez eu vos digo, se alegrem, porque Paulo entende que a alegria, ela não tem que ver com circunstância. A alegria é uma pessoa, é Jesus. É a ação de Jesus presente na sua vida. Então ela não é circunstancial. Esse mesmo Paulo, com seu companheiro, dentro de uma prisão, depois de ter levado uma boa surra, boa entre aspas aqui, né? O que é que ele faz? À meia-noite, ele louva a Deus, ele adora a Deus. Mas o que é que eu e você costumamos fazer na meia-noite da nossa vida? Essa meia-noite que chegou para Paulo, que era uma meia-noite literal, ela também ocorre na minha vida e na sua vida. É o diagnóstico, é a doença incurável, é a morte de um ente querido, é a economia que não está indo bem, suas finanças que estão quebradas, a família que está desestruturada. Ou seja, a meia-noite acontece na vida de todos nós. E lembre um pouquinho. Talvez você esteja vivendo ela nesse momento, mas se não estiver vivendo agora, lembre em algum momento em que a meia-noite chegou para você, porque com certeza já chegou para mim algumas vezes, e eu tenho certeza que já chegou para você. Pode não ter sido algo propriamente acontecendo com você, mas alguém próximo, alguém que você ama, e você sentiu por empatia. E qual foi a sua postura? Qual foi a minha postura? Nós louvamos a Deus, ou nós murmuramos? Ou nós reclamamos? As nossas reações diante dessas coisas, elas vão dizer muita coisa a respeito de nós. Chegou mais um parente ali, viu? Está enchendo a igreja. Está minha outra sobrinha, Fabiana. Deus abençoe, Biana. Obrigado pela visita.
Queridos, em outras palavras, a alegria não é sentir que tudo está bem. A alegria, conforme a palavra de Deus, é saber em quem você está ancorado, mesmo quando tudo não está bem. Ou seja, você está se movimentando debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra de Deus. E quando você se movimenta debaixo de uma palavra de Deus, não importa o que aconteça, você sabe de onde saiu, você sabe para onde está indo. Porque você está sendo sustentado por essa palavra, por essa promessa. Todos os homens de Deus que escolheram se mover sustentado por uma promessa, ou seja, por uma palavra de Deus, eles não viveram desesperados. Eles tiveram paz. Eles tiveram essa alegria do Senhor aqui presente em suas vidas. Eu quero fazer um contraste aqui para você. Por exemplo, a alegria do mundo, o prazer que as pessoas buscam, gera distração, mas não sustenta, não traz sustentação, queridos. Os vícios, as drogas, as festas, gera prazer? Gera, porque gera dopamina. E dopamina gera prazer. Então, essas atividades mundanas que acontecem por aí, elas trazem uma carga de dopamina muito grande. E naquele momento as pessoas elas sentem prazer naquilo ali. Mas isso não traz sustentação. Quando sai desses momentos, elas voltam para a realidade das suas vidas. O dinheiro paga as contas, resolve muitas coisas, queridos, mas o dinheiro, ele não resolve o vazio da alma. Quantas pessoas milionárias, bilionárias, se suicidando? Você deve conhecer algumas delas. Pessoas que têm dinheiro. Pessoas que estão até muito bem posicionadas socialmente, mas que vivem um vazio de alma profundo. Não é que essas coisas não são importantes, é que elas não resolvem os problemas reais do ser humano. O que dizer do status? A fama impressiona as outras pessoas. O famoso, né? A celebridade, o ídolo, traz impressão para outras pessoas, mas não resolve a angústia da alma. Está me vindo aqui na mente uma pessoa, um artista e uma celebridade, tem vários outros, mas está vindo aqui um na minha mente, que é acho que é o Whindersson Nunes, o nome dele, se eu não me engano, né? Uma artista, uma celebridade, mas que recentemente, claro, eu não sou especialista falando pelo que se comentou, mas entrou, parece que num quadro meio que depressivo aí nos últimos meses. Então, alguém que tem dinheiro, alguém que tem status, alguém que tem fama. Então, dinheiro, status, fama, não resolve a angústia de alma. Não traz a alegria verdadeira que sustenta. São prazeres transitórios, são prazeres passageiros. E Deus não quer que você busque essas coisas. Como eu disse no começo, isso é dopamina. Ou seja, vai animar hoje, mas vai lhe cobrar amanhã. Porque amanhã você está vivendo a realidade. De novo, você vai ver que amanhã as contas continuam sem estarem pagas. Não é que você não tem, claro, desde quando o prazer seja legítimo e esteja amparado pela palavra de Deus. Você pode buscar prazer, não tem problema nenhum com isso. Mas entenda que não são esses momentos de prazer que a gente passa entre amigos, entre família, que vão resolver os problemas da nossa vida, embora eles sejam necessários. Tá bom? E eles devam ter o seu lugar. O resultado disso é o quê? É o que você vê muitas vezes, pessoas sorrindo, tirando selfie no Instagram, sorrindo, feliz, e você que está do lado de fora, você pensa, como aquela pessoa é feliz, como aquela pessoa é magnífica. E você não sabe que é um coração, por trás daquela foto, tem um coração ferido, tem uma pessoa que chora dia e noite, tem uma pessoa com problema de saúde, tem uma pessoa que está vivendo uma incerteza da vida, não sabe nem por que está aqui, nem para onde vai. Em algum momento que ela amanhece mais ou menos bem, ela vai lá e posta uma foto, né? Mas não é a realidade. Por que a alegria de Deus, do Senhor, é a nossa força? Porque ela não vem dessas coisas. Ela não vem de fora. Ela nasce de 3 certezas espirituais. Grave isso aqui. A alegria de Jesus, que vai te dar força, que vai te dar sustentação, nasce de 3 coisas principais. 3 certezas espirituais. Primeira dela, culpa resolvida. Culpa resolvida.
É um alicerce que vai dar força. Ou seja, quem foi perdoado não vai viver se punindo. Você precisa entender que Jesus perdoou você. Se você entregou sua vida a Ele, você é uma pessoa regenerada. Você é uma pessoa perdoada. E quer dizer, aceita por Jesus. A culpa não resolvida vai fazer com que a pessoa viva em um modo de sobrevivência. Ou seja, ela até crê em Deus, mas não descansa nele. E quem não descansa, cansa. Vai viver uma vida cansada, vai viver uma vida frustrada, vai viver uma vida apenas de ciclo, porque não se sente perdoada. Não se engane, tem pessoas se auto-sabotando, porque, infelizmente, o sentimento que elas alimentam é de não aceitação. Elas pensam que Deus não as aceita, que Deus não as ama, que Deus não as quer. E, consequentemente, elas começam a se enxergar exatamente dessa forma. Como é que a culpa ela vai agir por dentro? Ou seja, quando o perdão não é plenamente compreendido, a pessoa ela vai entrar nesse ciclo invisível, tentando se justificar. Então, é aquela pessoa que ela vai sofrer com um complexo de aceitação. É aquela pessoa que vai viver se explicando, né, tentando explicar o seu passado, sempre com medo de ser exposta, sempre querendo provar que não é tão ruim assim. Isso gasta uma energia cerebral absurda. Porque essa pessoa ela não é realizada. E quando você é uma pessoa realizada, você entende a sua identidade, você entende quem você é em Deus, não importa o que acontece no seu entorno, não importa o que as pessoas falem de você, pensem de você. Você sabe que você é amado, que você é amada por Deus, que você foi perdoado por Ele ou perdoada. E é isso que importa. E as pessoas elas estão precisando entender isso. Vão viver tentando se esconder. Esse foi o primeiro comportamento de Adão e de Eva. Ao se sentirem culpados, o que é que eles fazem? Buscam se esconder. E esse comportamento, ele não mudou. Ele continua presente até hoje. Ou seja, a pessoa que se sente culpada, que se sente indigna, é aquela pessoa que some da comunhão, ela vai sumir do chamado. Ou seja, você vai tentar confiar algo a ela, ela vai recusar. Não. Então, por trás do não, vai atrás que tem alguma outra coisa. Não é simplesmente porque a pessoa é preguiçosa, ela não quer trabalhar, tenta descobrir a raiz do problema. Nosso julgamento precipitado, a gente diz logo, é preguiçosa, não quer fazer nada na casa de Deus, é irresponsável. Não. Às vezes a pessoa está apenas lutando com um complexo de inferioridade, de incapacidade, ela não se sente capaz para fazer aquilo ali. Existem exceções? Existem. Mas isso é uma realidade. Então a pessoa, ela vai fugir disso, ela some da intimidade, da transparência, ou seja, isso enlouquece a alma, mesmo que a aparência da pessoa seja uma aparência boa. Você pode ver a pessoa cantando aqui maravilhosamente bem, ou pregando, mas é um coração que está ferido, que está machucado, irmãos. Quantos pastores nossos, e de outras igrejas também, não chegaram ao extremo de tirar, às vezes, a própria vida. E pessoas que estavam pregando, você via eles pregando, às vezes até radiante, você não pensava que a pessoa estava daquela forma. É a ferida interna. O que é que Cristo faz com a culpa? Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 8, no verso 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Veja, é para os que estão em Cristo que não há condenação. A alegria do Senhor, ela não é euforia. Ela é o alívio profundo do saber. Ou seja, minha culpa foi tratada. Meu passado não me define. Deus não está contra mim. Então eu queria que nesse primeiro ponto você entendesse que você é aceito, que você é amado por Deus. Se você está em Cristo, se você entregou sua vida a Ele, Ele te aceita. Ele te ama. Ok? O segundo ponto, sentido restaurado. Ou seja, é quando a vida volta a ter sentido. É quando a vida volta a ter um porquê. O ser humano, ele não é só ferido por sentimento de culpa. Mas quando ele vive sem ter um propósito definido, sem ter um objetivo de vida, ele também vive infeliz.
Porque ele acorda e ele não sabe o que fazer, irmãos. Ele é todo dia é uma rotina que ele não sabe nem por que está ali. Ele não tem algo definido para ele, é uma identidade confusa. Isso vai gerar um vazio existencial. E a palavra de Deus nos garante que Cristo ele não veio só para tirar a culpa. Cristo ele veio para dar uma nova direção à nossa vida. Ele não veio só para perdoar você do pecado e eu também. Isso é justificação. Ele veio para dar uma nova direção, para dar um novo sentido de viver. E quando eu decido viver dentro desse novo sentido, dentro desse novo propósito de Deus, eu vou viver essa alegria do Senhor na minha vida. Porque sem Cristo, veja, a vida vira repetição, o futuro vai ser um futuro de ansiedade, você vai sempre viver ansioso em relação ao que será de você no futuro. Quando você está em Cristo, você não vai passar por isso aí, você tem segurança nele. Você sabe de onde veio, sabe por que está aqui, você sabe como vai terminar a sua jornada. Apesar das lutas, apesar das dificuldades que vai enfrentar. Contrastando com isso, a vida com Cristo, ela vai ganhar um norte. O sofrimento, ele vai ter um sentido. Você vai entender por que você... Tipo assim, você não está passando por aquilo ali à toa. O que a Bíblia diz? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quem sabe para onde vai, aguenta o caminho. Certo? Aguenta o processo. Quem não sabe para onde está indo, qualquer atraso vai desanimar, qualquer dor vai parecer injustiça contra essa pessoa, porque ela não é uma pessoa resolvida, qualquer esforço vai parecer pesado. Mas quem tem direção, entende o processo, suporta a espera, vai atravessar o deserto, porque sabe para onde está indo. Sabe que essas situações, esses altos e baixos, são necessários para amadurecimento, para o crescimento da fé. Então você aprende a descansar em Deus. Xavier, e quando é uma doença incurável? E quando é algo que está pondo a minha vida em risco? Você também descansa em Deus. Porque você sabe que a sua vida não termina aqui. Você sabe que aqui é uma passagem. Você sabe que o que Jesus promete para você é a eternidade. Então você descansa também nele. E o terceiro e último ponto aqui, Cristo não prometeu ausência de luta. Ou seja, tem a ver com a presença constante dele. O que ele prometeu para nós foi o quê? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, uma pessoa perdoada em Deus, uma pessoa que recebe de Deus e anda conforme essa nova direção que Deus dá para a vida dele, e uma pessoa que tem a garantia da presença de Deus todos os dias da sua vida. Essa é uma alegria que vai sustentar você. Compreenda isso, ou seja, no passado ele perdoou você, no presente ele sustenta você e ele garante o seu futuro. Com Cristo o seu futuro não é incerto. Você pode acreditar nisso. Isso traz paz, isso traz tranquilidade, isso traz alegria. E para a gente terminar, queridos, eu quero destacar com vocês aqui uma lei simples da vida. Como é que eu consigo essa alegria? Eu falei em quem ela está. Como é que eu tomo posse dela? Como é que eu consigo viver em um mundo tão turbulento, de tantas coisas ruins que acontecem? Como que eu consigo viver essa alegria que Paulo vivia e tantos outros personagens bíblicos viveram? Primeira coisa que eu preciso entender é que nada que é consistente na vida acontece por acaso. Certo? Nada que é consistente, duradouro, acontece por acaso. Resultado, ele é consequência basicamente de três coisas que eu vou encerrar essa mensagem apresentando essas três coisas para vocês. Eu gostaria que vocês gravassem a sua vida. O que eu vou apresentar aqui para vocês, é aplicável a qualquer área da sua vida. Espiritual, que é o que nós estamos basicamente falando aqui, mas você pode aplicar isso na sua vida familiar, na sua vida financeira, em qualquer área. Certo? 3 pilares que, se forem devidamente vividos, você vai viver, no contexto que nós estamos falando aqui, essa experiência da alegria que dá força em Jesus Cristo, tá bom? Eu quero falar do método, eu quero falar de energia, eu quero falar de experiência. Ou seja, quando eu falo de método, eu estou falando de caminho.
É saber para onde você vai, o que fazer, por que fazer, em que ordem fazer. É você não viver de maneira aleatória. Você sabe por que você é um adventista? Você sabe como vive um adventista? Você sabe para onde o adventista tem que se direcionar? Isso é um método. Método tem a ver com processo. Método tem a ver com comportamento, tá bom? Ou seja, sem método a pessoa até ela vai se esforçar, mas ela vai andar em círculo. E você não pode confundir movimento com progresso. Tem gente se movimentando, mas não está progredindo. E quando você está praticando, vivendo o método correto, porque para tudo tem método. Tudo que você vai fazer para gerar resultado tem que estar amparado por um método. Correto? Então, se você quer ter uma vida espiritual boa, sustentável, feliz, alegre, existe um método para isso. Tá bom? É só aprender o método e praticar. Ou seja, Cristo, ele devolve o sentido, e quem tem sentido aceita o método de Cristo, né? O segundo ponto é a energia, ou seja, a força para caminhar. Energia, não confunda com empolgação, não confunda com euforia. É a capacidade emocional e mental de você se sustentar no processo. É dessa energia que eu estou me referindo. Sem energia, o método vai virar peso. Por exemplo, se você não tem essa energia, os métodos de Cristo vão ser pesados para você. Você vai viver chateado por ter que ler Bíblia, por ter que orar, por ter que vir para a igreja. Você não suporta isso. Vai parecer um fardo para você. Estar num culto desse, em pleno domingo, sendo que amanhã você vai trabalhar, é um fardo para você. Por quê? Energia. Eu tenho que ter essa energia celestial. É ela que vai me dar força, é ela que vai me dar combustível, para que eu consiga me sustentar e me manter no processo. Sem essa energia, a pessoa ela vai desistir da caminhada. Ela não vai conseguir avançar. E a terceira e última coisa, a experiência, que você só vai conseguir com o tempo, e não com improviso, certo? E a experiência, grave isso aqui, ela é construída errando, ajustando, amadurecendo. Tem pessoas que quando erram, elas desistem. E o erro é parte do aprendizado. Lembra quando você estava aprendendo a andar de bicicleta? Quantos erros você cometeu? Lembra quando você estava aprendendo a dirigir? Quantos erros você cometeu? Errar faz parte do processo de aprendizado. Então, quando você compreende todas essas coisas e coloca elas em prática, você não vai se assustar quando errar. Você vai ajustar a rota e vai continuar avante. Então, sem experiência, a pessoa ela vai desistir rápido, ela vai interpretar a dificuldade como fracasso. Ah, não consegui fazer, então é porque eu não sou para isso, entendeu? Eu não nasci para isso aqui. E aí ela cai em algo que a gente chama de autossabotagem. Não é que ela não é capaz. Ela está interpretando mal o processo. Isso acontece em escola, isso acontece no ambiente de igreja. Tem pessoas que quando erram, quando caem em pecado, elas se sentem tão inferior, tão mal, que elas não voltam mais para a igreja. Elas acham que se pisar os pés aqui na igreja, elas serão condenadas. Elas serão expulsas. Por isso o ambiente precisa ser um ambiente de aceitação, de tolerância e de misericórdia. Para que essas pessoas tenham força para superar suas lutas. Queridos, quem entende esse processo aprende com o erro. Aprende com as falhas, ajusta a rota e cresce. Tá bom? E avança. Cristo ele não vai substituir isso. Ele vai ajustar isso e trabalhar essas coisas na sua vida. Ele vai dar sentido e quando ele dá sentido, ele está dando direção. Ele está dando um método. Certo? O que é que Cristo faz? Ele resolve a culpa. E quando ele resolve a culpa, ele te faz você se sentir aceita, se sentir amado. Isso gera energia para você. Quando você está num ambiente que você se sente bem, isso não gera satisfação, não gera energia em você? Quando você está num ambiente onde as pessoas, você percebe que a energia que as pessoas estão transmitindo para você não é uma energia de aceitação, isso te afeta negativamente.
Então, Cristo, quando Ele aceita você, quando Ele abraça você, quando Ele te perdoa, Ele produz em você esse tipo de energia. E você consegue força para poder progredir. O que é que Cristo faz mais? Ele caminha junto com você. E isso é o quê? Isso é a parte da experiência. Então, Ele caminha lhe ensinando, lhe orientando e lhe guiando. Sabe qual é o resultado disso? A pessoa não só começa, ela vai permanecer, irmãos. Você deseja experimentar essa alegria de Deus no seu coração? Está claro, né? Está muito claro que o resultado, ele não vem por acaso. Não vem só porque você ora. Não vem porque você lê a Bíblia simplesmente. Existe um passo a passo que precisa ser seguido para que você possa obter esses resultados. E a igreja, ela está aqui para isso. A igreja, ela foi erguida para, claro, se autoajudar e ajudar a outros que chegam a encontrar esse Cristo, a encontrar esse método. A igreja existe para poder exalar uma atmosfera, uma energia espiritual que dê força ao que está ferido, ao que está cansado. É para isso que vocês existem aqui nesse bairro. Para ser uma extensão daquilo que nós estamos vendo aqui. Para mostrar para as pessoas que elas são perdoadas, que elas são amadas. Que diante de Deus elas não precisam se sentir culpadas. Desde quando, claro, elas se entregam a Cristo, elas andam com Cristo. E quando você sorri, quando você abraça, quando você cumprimenta a pessoa, quando você acolhe ela, você está produzindo nessa pessoa essa energia de sustentação, essa alegria de Cristo. E a pessoa vem um dia, ela vem 2, ela vem 3, ela vem semanas após semanas. E o que é que está sendo construído com isso? A experiência. E ela vai perceber que essa experiência religiosa, essa experiência de convivência com o povo de Deus, vale a pena. Isso vai dar para essa pessoa, seja um irmão batizado ou um amigo que está nos visitando, vai dar exatamente a capacidade dela se sustentar durante o processo da caminhada. Amém? Que Deus me abençoe e continue abençoando também a sua vida. E que nós possamos ser de fato essa extensão daquilo que Deus deseja que sejamos. Nós vamos ouvir um louvor especial aqui para a honra e glória do nosso Deus. Muitos me perguntam por que há alegria em mim. Querem entender como vivo tão tranquilo. É que quando eu perco o caminho e a dúvida me acompanha, o brilho, o calor e o poder que me levanta me dão todo amor e tudo fica claro como o Pai criou. O amor do Pai que é derramado em mim vem na hora ideal renovar-me. Procuro manter-me nele, tornar-me
vitória tenho com Ele. Quando eu me entrego inteiro, um lar prometeu e eu terei vida eterna e enfim contemplar o prêmio incomparável, a nova terra. O amor do Pai que é derramado em mim vem na hora ideal renovar-me. Procuro manter-me nele, tornar-me dele, arrependendo-me, e ele me perdoa. O amor do Pai que é derramado em mim vem na hora ideal renovar-me. Procuro manter-me nele, tornar-me dele, arrependendo-me, e ele me perdoa. Quando me perguntam por que há alegria em mim, querem entender como vivo tão tranquilo. É que ele brilha em mim, ele toma minha mão, me ama. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por nos fazer entender que a alegria que vem do Senhor não é algo que acontece no final. É algo que o Senhor disponibiliza para nós durante o processo, durante a jornada. Porque a tua alegria é fruto da tua presença. É fruto da tua presença ativa na nossa vida. E ela nos dá essa sustentação. Ela nos dá as condições necessárias para que a gente consiga ter segurança, consiga ter paz, mesmo em momentos turbulentos, a exemplo de tantos filhos teus, conforme registrados na sua palavra, e até pessoas contemporâneas a nós. Mas nós entendemos também que ela não vem de maneira automática. O Senhor estabeleceu um método para que a gente possa tomar posse dessa alegria. E nós precisamos aplicar esse método. Nós precisamos colocar na aplicação desse método a energia que for necessária para isso. Nós precisamos nos expor e nos conectar, nos expor a ambientes e nos conectar com pessoas que vão proporcionar na nossa vida as experiências necessárias para que a junção dessas três coisas resulte na presença dessa alegria que nos dá força, que nos sustenta, que nos ajuda a progredir. Que os teus filhos tenham entendido isso e que se aprofundem nisso. O que nós ouvimos aqui não esgota esse assunto, mas que pelo menos tenha gerado uma curiosidade, um senso de necessidade, e que cada um aqui busque, pesquise entender mais, busque entender mais sobre isso. Perdoa-nos, continua nos mantendo salvos no Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.
permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça